Oi, gente, muito boa noite. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês falando basicamente sobre um insight muito interessante que, obviamente, pode ser considerado uma viagem na maionese, mas que eu acho importante compartilhar com vocês aqui, né? Já que o objetivo desse canal também é esse. Essa madrugada eu tive pensando bastante sobre o tempo, né? Esse conceito do tempo. O que é o tempo, né? E em cima disso, tive um insight sobre a possibilidade de nós estarmos no passado. Se você ficou curioso sobre esse assunto, segura a onda aí um pouquinho, que você já vai entender qual que é esse meu insight. Bom, os seres humanos, eles têm uma ideia muito prática, vamos dizer assim, a respeito do tempo. Por que que como que a gente percebe o tempo, né? Imagina que você é uma criança, você é pequeno, aí você começa a crescer, né? O seu corpo começa a crescer. Num determinado momento da sua vida, né? Começam a nascer pelos em umas partes do seu corpo. Depois esses pelos começam a cair ou ficar brancos. E isso já é um sinal, obviamente, de que você vai morrer. Então, de certa maneira, a sociedade condicionou, né, essa ideia de tempo com a finitude da vida, né? Então, por exemplo, se você tem um tempo, se você começa a perceber sinais de que o seu corpo está ficando flácido ou que você tem os pelos do seu corpo estão embranquecendo, né? Na maioria dos casos, ou então que a sua pele está ficando mais ressequida, os poros estão ficando mais abertos, enfim, se a gente começa a perceber que nós estamos envelhecendo, né? Essas características da velhice, obviamente nós estamos percebendo que o nosso tempo de passagem aqui nesse lugar, nesse planeta, verdadeiramente está chegando no fim. E isso, para nós, né, de certa maneira, mostra para o nosso cérebro que o tempo está diretamente relacionado com o tempo que o nosso corpo vive. Mas, obviamente, nós que somos espiritualistas sabemos que o que importa, né, o grande lance é que a nossa consciência não tem fim, pelo menos até onde se sabe. E aí, obviamente, o que acaba é o corpo. Então, obviamente, quando a gente está no corpo, nós temos uma sensação muito direta entre a duração do corpo e a passagem do tempo, né? Isso é claro, né? Mas eu estive pensando uma coisa que pode ser um insight interessante para a gente pensar. Uma vez que você está. Imagina a seguinte situação: imagina que se você tivesse a possibilidade de ir para um lugar bem alto, para uma torre mais alta que você conseguisse imaginar, e lá de cima você conseguisse olhar para baixo e ver diversas cidades. Né? Imagina esse exemplo. E, obviamente, alguma pessoa, algum tutor que estivesse com você, pudesse dizer para você: olha, qual dessas cidades você gostaria de morar? E você tivesse a plena liberdade de poder escolher. E ele dissesse para você assim: olha, mas pensa o seguinte, algumas dessas cidades são muito evoluídas, tem muita tecnologia, muita, muita, muita. E aí ele perguntasse para você: qual que é a tua profissão hoje? E sei lá, você vai dizer assim: ah, sei lá, eu sou médico, eu sou, sei lá, um enfermeiro, ou sou um advogado, não importa. E aí esse tutor dissesse para você o seguinte: falou, olha, é, com os conhecimentos que você tem hoje, com as faculdades, as formações, os PhDs que você tem hoje, você não tem condição de morar naquela cidade lá, porque ia ser muito difícil para você. Você sofreria demais, você não vai acompanhar o andamento, o desenvolvimento daquela cidade lá, porque é, ali os seus conhecimentos são muito frágeis. São muito frágeis. Você vai ter uma vida bem difícil se você for morar naquela determinada cidade. E aí você estivesse pensando assim, ok, mas tudo bem.
eu ouço dizer que morar em algumas dessas cidades lá embaixo é muito difícil. É um desafio muito grande, porque se eu escolher mal a cidade em que eu vou morar, eu vou ter as minhas dificuldades aumentadas em função da minha capacidade de locomoção, em função da minha capacidade de entendimento da realidade daquela cidade. Imagina, por exemplo, que uma daquelas cidades falasse um idioma que, obviamente, você não fala. Né? Por exemplo, vamos supor que você seja brasileiro, fala português do Brasil, mas você vai ter que morar agora numa cidade lá né, que, por exemplo, fala holandês. E aí, obviamente, você não fala holandês, então você vai ter que ah, aprender esse idioma. E aí, obviamente, aprender aquela cultura, né? Ou seja, de maneira que, olhando desse lugar de cima, você pudesse escolher quais são as melhores oportunidades ou as melhores possibilidades que você tem, avaliando aquele conjunto de saberes que você também tem naquele momento. Então, falou assim: ah, beleza, vamos planejar que você vai morar em determinada cidade. Qual a melhor cidade para eu morar hoje? Que vai facilitar o meu desenvolvimento, o meu entendimento, a minha evolução, eu ganhar grana, eu me estabelecer, enfim. E aí esse tutor então dissesse para você o seguinte: olha, melhor aqui seria de repente você ir para aquela cidade tal, porque você vai ter melhores chances de sucesso lá. E aí, obviamente, né, você falou assim: isso faz sentido, parece bom. Muito bem. Olhando para esse exemplo da cidade, por que eu coloquei isso? Porque eu estou imaginando o seguinte: imagina que se o tempo, porque imagina que vamos desconsiderar o seu corpo físico. Imagina a sua consciência, ela não tem começo, não tem nem fim, né? Nem começo nem fim. Ou seja, você está lá na espiritualidade, né? Falando claramente agora. Você está lá na espiritualidade, aí você fala assim, beleza, para onde eu vou? Para onde eu posso encarnar que aumentaria demais as minhas chances de sucesso? Já que se o tempo da consciência não existe nem passado e nem futuro, porque a consciência ela é eterna, imagina que eu pudesse me encarnar em qualquer tempo, ou no passado ou no futuro. Então, a partir disso, você pudesse olhar de cima, né, as melhores possibilidades e falar: olha, você tem umas deficiências emocionais aqui, aqui e ali, e eu acho que a melhor coisa a você fazer é você ir naquele tempo, naquela cidade, naquela cultura, porque lá você vai encontrar verdadeiramente tudo que você precisa para corrigir essas coisas que estão pendentes na sua personalidade. E aí você diz assim, mas realmente eu preciso ir para esse lugar? Aí essa consciência mais elevada diria para você, veja, aqui como nós somos, já sublimamos muitas coisas emocionais, nessa faixa vibratória que nós estamos, nesse mundo que nós habitamos, você não vai encontrar esses desafios aqui, porque a gente já passou por isso. Então, você precisa ir para essa faixa vibratória onde você vai encontrar esses desafios emocionais. E aí, então, se você obter sucesso nessa sua carreira de desenvolvimento emocional, né, nessa sua faculdade emocional que você vai começar a cursar agora, aí, obviamente, você não vai precisar ir mais para aquele lugar, para aquela cidade, né, para aquela situação. E aqui aonde a gente está nesse momento, completamente preservado em função do seu equilíbrio emocional e tal, você não vai conseguir encontrar isso. Então nós precisamos colocar você num lugar onde várias outras consciências também têm as mesmas pendências, para perceber como é que você se comporta naquele lugar. E aí eu acho que é de bom senso que, obviamente, né,
Se a gente já sabe que as dificuldades são muito grandes para enfrentar a reencarnação, obviamente você, né, uma pessoa de bom senso, pelo menos, já que você não está desequilibrado, você está equilibrado naquele momento, é natural que você vai escolher ir para um lugar onde as suas chances de sucesso aumentem muito. Afinal de contas, quando a gente está estudando na escola, é óbvio que é natural que a gente queira provas fáceis, né? Avaliações fáceis. Ninguém quer entrar numa faculdade para fazer provas impossíveis e tomar nota baixa. Ninguém quer, né? Ninguém quer começar um negócio muito difícil que praticamente não vai te dar dinheiro. Então, se você vai começar uma empresa, é natural que você queira o caminho mais fácil, não é assim? Né? Isso é natural. Então, o que eu quero dizer com esse meu raciocínio é muito simples, né? Que se você pudesse escolher, ou seja, se a sua consciência pudesse escolher um caminho a ser trilhado na evolução dessas tuas emoções, é natural que você queira ir para um lugar onde você, pelo menos, assim, tivesse certeza que você encontraria desafios, mas que conseguiria vencer esses desafios e com isso evoluir mais rápido, né? Porque ninguém quer ficar perdendo o tempo. E, obviamente, isso não tem a ver com o tempo em si, né? Porque, obviamente, se você fracassa nesses desafios emocionais, obviamente essas lições terão que ser aplicadas novamente. E aí o sofrimento viria novamente. E ainda sob o risco de você se perder nesses conflitos emocionais, né? E cair para uma faixa vibratória ainda mais baixa, onde os desafios aumentariam, né? Então, obviamente, a gente quer sempre progredir, evoluir, porque essa é a lei da natureza. E aí, então, nesse sentido, reiterando, né, só para a gente refletir, que talvez nós tivéssemos escolhido encarnar numa situação que para a espiritualidade é o passado. Ou seja, é uma situação simples, atrasada, vamos dizer assim, porque ali eu posso ser mais útil. Nessa situação eu posso ser mais útil, ou seja, ajudando as pessoas que estão caminhando comigo na mesma faixa vibratória a se desvencilharem dessas dificuldades e vencerem essas dificuldades. O grande problema é que quando a gente chega aqui, a gente é educado de maneira equivocada, o sistema acaba engolindo a gente, né? Acaba tomando conta da nossa consciência e a gente se deixando levar por uma educação, ou mesmo pelo sistema, ou mesmo por tudo aquilo que todo mundo pratica, né, que é o status quo, né, pelo status, a gente acaba se esquecendo do que veio fazer. E aí a gente acaba se perdendo nesse caminho, né, achando que tudo na vida é, sei lá, ter a melhor roupa, melhor carro, melhor dinheiro, a melhor situação social e, obviamente, acaba se esquecendo de evoluir emocionalmente e, principalmente, de colaborar com a evolução daqueles que caminham com nós. Porque quando a gente faz isso, obviamente, a gente evolui muito mais. Que é quando você deixa de cuidar exclusivamente do seu e passa a ajudar o outro. Então faz muito mais sentido que a gente volte, ou seja, encarne numa situação onde a gente tem certeza que a gente seria útil. Isso para mim faz mais sentido. E, pelo menos da maneira que a gente entende hoje, isso seria provavelmente encarnar no passado.
É muito melhor você encarnar no passado, onde você tem certeza que conseguiria ter bons resultados, do que se você reencarnasse num lugar onde fatalmente você seria vítima daquela sociedade. Provavelmente porque você não é compreendido, provavelmente porque você não se adaptaria, provavelmente porque ali naquela sociedade os teus conhecimentos não servem para nada, não colabora com aquilo, com aquela sociedade, não faz parte daquela sociedade, entende? Não faz sentido naquela sociedade. Vejam o caso do André Luiz, né? No livro do psicografado por Chico Xavier, né? Quando ele chega lá no hospital, no nosso lar, ele era médico na Terra e chega lá achando que seria possível trabalhar como médico nos hospitais espirituais. E aí, obviamente, ele fica indignado porque o orgulho dele achava que ele poderia ser médico lá também. Mas lá naquele hospital espiritual, obviamente, todo o conhecimento terreno dele não valia para nada. Então ele teve que baixar a crista e limpar vômito de alguns espíritos, né, algumas consciências que estavam lá. Então isso é só um exemplo para mostrar para a gente que às vezes é melhor que você esteja no passado, reencarnado no passado, do que no futuro. E aí a pergunta que eu deixo no ar para você colaborar com esse raciocínio é: será que a gente está no passado? É isso aí, gente.